Olá a todos, aqui estamos nós, o Politank, para mais uma live de análise àquilo que foi o único debate do dia de hoje, em que tivemos António Costa, portanto, secretário-geral do Partido Socialista e também Primeiro-Ministro, para este encontro com Catarina Martins. Portanto, na minha perspectiva, aquilo que se estava mesmo a ver que iria acontecer era fazer aqui um ajuste de contas e cá chega aqui o nosso querido Vasco Semedo. Portanto, Vasco, bem-vindo. Olá, Hoje estamos Cláudio, cá boa nós dois. noite. É verdade, parece que sim. Parece. É real, é real. Está a acontecer, está a acontecer. Bem, este foi o único debate do dia e amanhã vamos ter, aproveito já aqui para dizer que amanhã vai ser um dia em cheio, no sentido de que vamos ter 3 debates e às 22h40 vamos estar em live com a SFL, portanto Students for Liberty, que já estiveram na nossa cimeira do Polititank em novembro. Portanto, vai ser também um encontro de bons amigos entre o Polititank e a SFL. Portanto, Vasco, obviamente que viste o debate sentado, mas como é que viste este debate? Olha, eu ia começar por aquela que foi a frase que mais me marcou durante todo o Hum. debate, que foi quando a Catarina Martins vira para o António Costa e lhe diz: o Bloco de Esquerda foi o partido que mais fez pela sustentabilidade da segurança social. Quando eu olho para esta frase e vejo os anos de governação da forma como ocorreram, olho sempre para aquilo de uma forma em como que o Bloco sempre que vai resolver um problema, a solução é sempre tirar dinheiro para o assunto e, portanto, o debate focou-se muito nas questões da saúde, depois o moderador puxou um bocado para as questões da segurança social, a legislação laboral e pronto. E depois o António Costa utilizou um argumento que nem sequer estava no acordo entre o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista, ou seja, notava-se que o António Costa estava naquele debate e que não queria de qualquer forma, não queria e não vai querer um acordo pós eleições legislativas. E a Catarina Martins estava ali a tentar dar-lhe a volta, a tentar desculpabilizar por aquilo que foram que foi o partido menos fiel, digamos assim, à geringonça. Não nos podemos esquecer que o Partido Comunista, numa primeira fase, manteve-se com o Partido Socialista, o Partido Ecologista aos Verdes também, o próprio PAN também apoia o governo. O primeiro saltar fora do barco, quando viu que haviam dificuldades, foi o Bloco de Esquerda, porque muitas daquelas exigências, nomeadamente o que tinha a ver com a legislação laboral, que é uma coisa que a Catarina Martins está muitas vezes a falar, que é reverter aquilo que é a legislação da Troika. Portanto, Eu não sei como é que não fizeram isso em 6 anos, mas pronto. pois, eu também me pergunto em relação a isso, como é que não fizeram isso em 6 anos? E depois é a caducidade dos contratos de trabalho. E o António Costa respondeu-lhe: bom, mas aí, se vocês não tivessem chumbado o orçamento de Estado, o Partido Socialista tinha isso no orçamento, e juntamente com o livro verde das condições de trabalho, etc. Mas notava-se que a Catarina Martins estava naquele debate eh, desesperada completamente, porque sabe que em princípio o mais certo é perder deputados nestas próximas eleições. Nós não nos podemos esquecer que nas últimas eleições legislativas o Bloco teve meio milhão de votos. Hum. Só para termos uma noção, o Bloco nessas eleições legislativas teve mais votos que o André Ventura teve nas eleições presidenciais. Só para fazer aqui um ponto de comparação. E elegeu 19 deputados.
E portanto, o António Costa disse-lhe: agora vamos ver realmente, depois das eleições, quem é que vai ser o mais penalizado. O que nós sabemos é que Costa, se perder as eleições, Demite-se. demite-se. Catarina Martins, se tiver seja qual for o resultado, o Está Partido cá. Socialista não, sim, mas não vai reatar a geringonça. Aquele que eu acho que não sei se reatará meia geringonça com o Partido Comunista, mas eu creio que aquele com quem o António Costa, apesar de tudo, foi menos hostil foi com o Partido Comunista. E já agora, já que estou aqui, mandar um, as melhoras para o Jerónimo de Sousa, que isso é o fundamental, é que ele tenha saúde e esteja cá para o combate político, porque nisso não há cores partidárias, nós somos todos humanos portanto, que ele volte o mais depressa possível. Penso que é um problema nas carótidas, oxalá corra tudo bem. Mas em relação ao debate, foi muito isto, foi muita culpabilização de lado a lado, e portanto António Costa conseguiu-se aguentar às críticas que a Catarina Martins fez, porque a Catarina Martins tirou-se ao António Costa ali como se fosse a última oportunidade. Mas a questão era mesmo esta. António Costa, Este era o debate da vida da Catarina. sim, este era o debate da vida, mas ela própria tinha a Assim consciência como à que esquerda, assim como à esquerda, este também foi o debate da vida do António Costa. Do ponto de vista da esquerda. Obviamente depois vai haver sempre sim, o debate da vida de António Costa, vai ser mas o ela tinha essa consciência. Agora o António Costa depois no final e repetiu duas vezes este argumento, disse assim: bom, o Bloco de Esquerda tem aqui no programa que quer, eles já não dizem nacionalizar, dizem desprivatizar a ANA, os Correios e penso que a EDP, salvo erro, sim, exato, que foi vendida, que foi privatizada aos chineses, sim, foi isso. E portanto o António Costa explicou-lhe, quer dizer, com todas aquelas exigências que o Bloco queria, ainda tem isto aqui no programa, como é que quer que alguma vez nós nos possamos juntar outra vez, sequer para falar? Ou seja, não há um mínimo hipótese de acontecer a situação. Isto é, ou o Partido Socialista, lá está, tem maioria absoluta, ou não tendo a maioria absoluta e ficando à beira da maioria absoluta consegue, com o PAN e com o LIVRE, conseguir uma maioria, ou então com uma maioria, com um governo minoritário, aquilo que pode fazer que eu acho que não vai ser uma solução de estabilidade para o país, pode ser melhor que a geringonça, mas de certeza que não será uma solução de estabilidade com o país, será o PSD viabilizar orçamentos do Partido Socialista, como já aconteceu outrora. O contrário é que nunca aconteceu. Pronto, agora a questão vai ser muito esta. Não é? Portanto, aqui houve claramente, por parte de António Costa, uma ideia de se nós, esquerda, não ganhamos, vem direita a fazer os cortes nas pensões. Portanto, isto é certo. Portanto, esta foi a ideia que António Costa quis passar. Portanto, ou a esquerda se junta e, portanto, ganha um juízo, ou então não vale a pena porque vem tudo, e depois eu demito-me, e depois, olha, desenrasquem-se, até porque meus amigos, hoje morreu o presidente do Parlamento Europeu, portanto, olha, se calhar dou à sola daqui de Portugal, vou para presidente do Parlamento Europeu e está resolvido. Simples. Portanto, eu não sei se para ser presidente do Parlamento Europeu é necessário estar nas listas para as europeias. Não sei se existe essa condição, muito provavelmente acontece porque o presidente da Assembleia da República portuguesa tem que ser um dos deputados
lá. Portanto, no caso do Parlamento Europeu, não sei qual é que é, qual é que é a questão aqui em causa. Mas pronto. Nós já sabemos que António Costa tem essas aspirações para a Europa, portanto não vale a pena negarmos isso. Ou então para ir uma corrida a Belém. A questão é que ir logo de seguida não faz muito sentido, portanto, primeiro convém fazer assim um período de nojo e depois logo lança uma corrida presencial. Ora, aquilo que eu retenho justamente este debate é um pouco a ideia, e António Costa fez bem a tocar nessa tónica, que é mostrar que o Bloco de Esquerda é um partido irresponsável. No sentido de que é atirar dinheiro lá para cima, de que se fizéssemos as coisas como o Bloco de Esquerda quer fazer, então nós tínhamos que pagar mais 400 mil milhões de euros e não sei como, não sei o que mais, badabi, badabá. Portanto, a guerra dos números esteve hoje bem presente. Mas é engraçado como com o Coutinho Figueiredo, a Catarina Martins foi do estilo, é o que, para o SNS, é o que tiver que ser. Portanto, é o que tiver que ser, portanto, gasta-se dinheiro sem rei nem rock. Com neste debate, a Catarina Martins já foi com números, né? Portanto, já foi ali com alguns números para ser um pouco mais claro nesta mesma parte. Mas é isso, portanto, depois quando a Catarina Martins diz que o Bloco é muito humilde nas eleições, bullshit. O Bloco de Esquerda não é humilde em lado nenhum. Portanto, quando o Bloco de Esquerda faz campanha de que quer travar uma maioria absoluta do Costa, é a mesma coisa que António Costa dizer que nunca disse que queria uma maioria absoluta, mas diz que quer ter uma maioria estável, ou confortável, ou, como diz a Ana Catarina Mendes, 50 deputados mais um, não é? Portanto, 50% mais um, etc, etc. Portanto, o Bloco de Esquerda não é humilde. O Bloco de Esquerda quer bloquear muitas das coisas. Portanto, aí... E o próprio António Costa, Cláudio, ele também disse isso. Complementando essa ideia que tu estavas a dizer, ele disse precisamente isso. O Bloco de Esquerda voltou a ser o partido de protesto que era antes. Mas... E ele diz até mesmo, creio, eu fiquei a olhar para a televisão e foi do estilo, Coutinho, és tu que estás aí por debaixo de uma máscara do Costa. É que pareceu, honestamente, que estava ali o Coutinho naquele instante a debater com a Catarina Martins. E uma vez mais, o Primeiro-Ministro teve mais tempo, portanto teve 13 minutos no debate. Começa a ser já uma questão que eu não sei como é que mesmo telespectadores que façam queixa à entidade reguladora da comunicação, porque o PS leva uma advertência e não vai acontecer mais nada, portanto ninguém vai suspender o Partido Socialista dos cadernos eleitorais, nem nada do género. Portanto, fazerem queixa... Deveriam haver penalizações financeiras para este tipo de situações, porque é assim, Pois, o problema é que o Partido Socialista toma conta do Estado e um pouco de todos nós, não é? E com a pandemia também aproveitou para reforçar esse poder. E nós agora, mesmo a questão do estado de emergência, tudo isso, o fim dos debates quinzenais. Sim. Mas aí o Bloco de Esquerda disse que foi o partido responsável, que esteve sempre com António Costa, mesmo discordando de algumas propostas, o Bloco de Esquerda sempre foi responsável daquilo que... Pois ela tem esta coisa que é aflitivo, respirar fundo dela, eu não sei se ela fuma ou não, mas parece muito. De que o Bloco de Esquerda foi um partido responsável que, mesmo não concordando com os estados de emergência, passou-os a bem da nação. Pois. E lá está, acho que o debate não passou muito disto, honestamente. Não se viu ali uma ideia nova, uma ideia de reestruturação, sei lá, da segurança social. Aliás, o António Costa até deu o exemplo e disse assim: bom, isto agora, se vier aí a direita, vão capitalizar a segurança social, vão privatizar isto tudo
e o Sim, Bloco depois de vão pôr Esquerda. e voltaram à história de 2008 e 2009, do crash Exato, da exato. Bolsa. As pessoas que estiverem lá no sistema financeiro, as pensões desaparecem. E o Portanto, é isso, Costa acho que não voltou a não debate dizer: lá. e vocês votaram ao lado da direita e da extrema-direita contra este orçamento de Claro, Estado. claro, mas esse Sempre era o jogo que António Costa. aquela Sim, tónica. mas esse era o jogo que António Costa tinha que fazer para todos os efeitos, não é? Portanto, ele tinha Mas que. eu já agora, sim, sim. A Hum, propósito de memória política, nós não nos podemos esquecer que também foi o mesmo Bloco de Esquerda, embora com outra liderança, creio que na altura estava lá o Francisco Louçã, que chumbou o exatamente. PEC 4 no tempo ainda do De José Sócrates. Sócrates, que era primeiro-ministro. Portanto, também o Bloco de Esquerda já contribuiu para colocar, digamos assim, a direita no poder. Portanto, Mas eh, O Bloco de Esquerda sempre foi a muleta da direita. sim, 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 sim. Mas E, portanto, o que é triste é quando, que, quando, quando o José Sócrates faz aquele célebre discurso de encerramento do chumbo do PEC 4, em que vai bancada a bancada partir aquilo tudo, que foi o que ele fez, portanto, ele arrasou, e é aí que vem a tal, a tal expressão dos verdes, de que são verdes por fora e vermelhos, são melancias. Não é? Portanto, os verdes são uma pois, melancia, pois, verdes exato, por fora e vermelhos por dentro, portanto, está tudo dito. Eu gostava de ver os verdes a concorrerem sozinhos, como exato. os outros verdes da Europa fazem. É porque se os verdes Claro, realmente claro. fossem verdes, não tivessem acoplados à CDU, portanto, ao PCPI, para formarem a CDU, eu pergunto se havia espaço para o PAN aparecer, por exemplo. Porque na Pois. rua, quem é que conhece os verdes? Do ponto de vista de, ok, sim, os verdes são importantes porque fizeram esta proposta ecológica e não sei o que dizer que mais. Mas repara, Não, por não exemplo, há. o presidente da Câmara de Setúbal é dos verdes. Se fores a ver, não é muito comum, Porque o mas nas PCP não autárquicas, não tinha mais ninguém. Exato. Mas de outra forma não ia. é Sim, um exemplo único. é o exemplo único, exatamente. É único. Aliás, É. eu não me lembro sequer de haver outro. Nem no tempo da Heloísa Apolónio. A Heloísa Não. Apolónio, por exemplo, o PCP, ou CDU, vá, a coligação tem ele posta como cabeça de lista em Leiria, onde o CDU não elege a Leiria. Pois, exato. O E Bloco de Esquerda é um era partido de uma protesto. pessoa que dava alguma vivacidade ao Vasco, Parlamento. Vasco, Vasco. O Bloco de Esquerda é um partido de protesto. Se fizerem parte do governo, perdem eleitorado. É um pouco isso. É que porque depois ficam aburguesados, não é? Portanto, ficam aburguesados, Sim. já não estão nas ruas, já não fazem manifestações. Repara, durante estes últimos 6 anos, quantas super manifestações é que tu tiveste? Zero. No tempo Greves, do passo era zero. catrafadas, era a toda a hora. E Eu no tempo do recordo, Sócrates, sim. Eu a pessoa lembro-me, que eu não. lembro-me no tempo do Sócrates, eu penso, agora, a greve dos professores foi quê? Foi no tempo do... Aquela grande no Rei do Passo, foi Sim, com o Passos. foi já com o Passos Coelho, foi. Sim, eu lembro-me que houve uma série de greves nessa altura. E depois houve aquele aquela grande do que se lixa Troika, Sim. aquela uma grande organização que mobilizou muitas pessoas. E há muita gente, principalmente muitos pensionistas, um, que hoje poderiam votar PSD, por exemplo, mas não o fazem porque ainda têm memórias Sim. desse momento complicado. Portanto, Sim. ainda Mas, por houve exemplo, muitas. agora que o Miguel Camanho está aqui a dizer de que agora não abraçam hospitais, que os hospitais de saúde se demitem. A questão é essa. O que eu achei piada foi que a Catarina Martins inverteu o seu discurso em relação aos profissionais de saúde. Porque ela sempre defendeu a exclusividade dos profissionais de saúde no SNS. Mas agora vem dizer que afinal não. Aquilo que eles sempre disseram foram as chefias. Pois, É um pouco bizarro isto.
Porque eles sempre quiseram que quem trabalhasse no SNS tinha que trabalhar no SNS e não tinha que ir trabalhar para um hospital privado, quer fossem enfermeiros ou médicos ou o que é que seja. Portanto, pá, é isso. O problema é do próprio SNS, pagassem salários maiores. Evitavam os médicos terem de ir para o Mas o que eu privado. acho piada, mas o que eu acho piada é a Catarina Martins diz que agora temos enfermeiros que já estão a querer emigrar para emigrar de Portugal. Mas eu lembro-me da Ana Drago dizer que a culpa de termos a variante inglesa. Vasco, nem te lembras da variante inglesa? Chegámos a ter uma Sim, variante sim, sim. inglesa, quando foi na altura da Champions, até que foi quando Sim, também sim, 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 sim. nós até fizemos o dois pesos, duas medidas aqui no Polititank, Lembro, lembro, lembro. de que fizeram a final da Champions League no Porto. Uh, e quer dizer, na altura, eu lembro da Ana Drago dizer que a culpa de nós termos pessoas com a variante inglesa em Portugal era porque tinham sido pessoas que emigraram para a Inglaterra no tempo do Passos e que tinham voltado agora para ver as famílias. Ou seja, A culpa é do Passos, é sempre do a culpa, Passos. a culpa é sempre do Passos. Não, Não há forma de. eu não simpatizo muito com o Pedro Passos Coelho, aliás, fui aluno dele e tudo, mas não simpatizo de maneira nenhuma com ele. Mas quer dizer, coitado do homenzinho, também não lhe podem carregar assim as culpas deste mundo e do próximo, porque para mim não faz muito sentido. Sim, quando se referem é sempre o governo do Passos e do Portas e isto, e depois Já se aquela passaram 6 situação. anos. Se tu não É, consegues fazer políticas públicas para em 6 anos alterar as coisas, então a tua governação não presta para rigorosamente nada. e isso é o que se continua a aprender a geringonça. A geringonça está mais presa no tempo do Passos do que propriamente em virar-se para o futuro. Por isso é que Por isso é que. chegado o momento em que Ah, houve algo que se esgotou, não restou ao Presidente da República outra opção se não marcar eleições legislativas. Imagina tu se o Presidente da República, fazendo um exercício de que não tinha marcado eleições legislativas e obrigava, por exemplo, a assinarem um acordo escrito outra vez um outro acordo, o Partido Comunista, o Bloco de Esquerda e o PS para mais 2 anos, imaginemos. sim, mas a O questão, a país, questão é que Marcelo Rebelo de Sousa manchava as suas mãos no sentido de que os presentes portugueses não gostam muito de intervencionismo. Há um certo repúdio em relação a isso. Os únicos que tiveram coragem para fazer intervencionismo foram, primeiro, Ramalhianos, que chegou a querer fazer um governo de iniciativa presidencial que correu mal, correu francamente mal. O Parlamento mostrou que quem manda no Parlamento é o Parlamento, não é o Presidente da República. Portanto, aí esgotou-se a possibilidade de nós termos realmente um sistema presidencialista, mesmo que a Constituição seja semipresidencialista, porque, por exemplo, a Constituição exato. francesa também, o Parlamento tem muito poder no livro, mas depois na prática, aquilo que é, vamos chamar o direito consuetudinário, que é o direito comum, o common law, como os ingleses dizem, ou o direito do hábito, Uhum. de que é costume fazer essas coisas assim, o sistema francês passou a ser presidencialista por causa dos costumes de haver presidentes fortes, com carisma, com vontade de fazer as coisas. Exato. Agora, no caso português isso não se passa, portanto Marcelo também não queria, sendo ele, repara, isto depois era paradoxal, o PSD também não lhe iria permitir, não lhe iria perdoar. O presidente da direita, que é ou já ou foi, não sei se ele retirou, porque, por exemplo, o Cavaco Silva, quando entrou para presidente da República, entregou o seu cartão de militante do PSD. Eu não sei se o Marcelo Rebelo de Sousa fez isso também ou não. Mas o PSD não lhe iria perdoar isso. E, portanto, ser um presidente da direita a fazer força para que a esquerda se junte, politicamente ou partidariamente, é um pouco estranho. Aliás, o próprio Marcelo Rebelo de Sousa já tinha justificado no debate com André Ventura de que o acordo que foi feito nos Açores, ele próprio virou-se para ele e disse-lhe bom, eu também permiti que isto acontecesse, porque permiti também à esquerda
entender-se, e eu fiz isto com muitas críticas que me fizeram a mim Sim. mesmo. E, portanto, eu tomei esta atitude, não foi uma atitude de ânimo leve, porque havia muita gente mesmo à direita que estava contra aquele arranjo nos Açores. O que é certo é que mesmo agora ainda se fala muito desse arranjo nos Açores, mas se formos a ver na prática, o Chega está a dar um apoio parlamentar, mas o acordo, a base de acordo é entre o PSD, o CDS, o Partido Popular Monárquico, e depois tem o Iniciativa Liberal. PSD, sim, mas o PSD tem um acordo escrito com a Iniciativa Liberal e tem um outro acordo escrito com o Chega, que são dois acordos diferentes, para viabilizar o orçamento. Deixa-me responder aqui à pergunta do Miguel Camanho, que é: porque é que o Marcelo consegue fugir do fantasma do Passos, enquanto o PSD no Parlamento não o consegue? Muito simples. Na altura, o Pedro Passos Coelho, quando era líder da JSD, ele andava sempre debaixo das saias, passa a expressão, do Marcelo. A questão é que eles, quando o Passos Coelho entra para o Parlamento, para presidente, para primeiro-ministro, aí o que acontece é que Marcelo Rebelo de Sousa vai procurar ter influência junto dele. E a questão é que Pedro Passos Coelho corta relações com ele, até que, por exemplo, o Marcelo, se recordarmos, fizemos esse trabalho de voltarmos atrás nos comentários políticos de Marcelo Rebelo de Sousa. Marcelo Rebelo de Sousa expõe isso abertamente, de que em tempos foram próximos, que agora já não, porque Pedro Passos Coelho é demasiado obstinado. Estas foram as exatas palavras de Marcelo Rebelo de Sousa. Eu sou um geek da política e, portanto, guardo muitas frases, e esta é uma delas. Ou seja, Marcelo Rebelo de Sousa sempre conseguiu livrar-se de Pedro Passos Coelho e sempre foi um presidente que quis mostrar que em Portugal poderia haver aquilo que os franceses chamam sempre de coabitação. E a coabitação é quando nós temos um presidente de uma cor política e temos um primeiro-ministro de uma outra cor política. E isto em França tem especial relevo porque existiram 3 coabitações, com Jacques Chirac e François Mitterrand. Porquê? Porque as eleições francesas, para vocês terem uma noção, as presidenciais vão ocorrer em abril e as legislativas vão ocorrer em junho. Ou seja, abril, maio, junho, e a segunda volta vai ser 24 de abril. Portanto, o Presidente deve tomar posse por volta dos 8 de maio, assim gente. Eles costumam sempre fazer com a celebração do fim da Segunda Guerra Mundial. Existe sempre o período de que o Presidente da República está em altas, não é? Portanto, está em estado de graça. E, portanto, é muito raro as eleições legislativas, por causa deste quadro eleitoral, serem ganhas por uma força que não seja a força do Presidente que ganhou há 2, 3 meses atrás. Ora, o que aconteceu é que tivemos François Mitterrand como Presidente da França e tivemos Jacques Chirac como Primeiro-Ministro, e depois tivemos, por 2 vezes, Jacques Chirac como Presidente e François Mitterrand como Primeiro-Ministro, porque François Mitterrand ganhou, e o Jacques Chirac, na altura, ganharam as eleições para as legislativas em contraciclo com o Presidente. Ora, aquilo que Marcelo Rebelo de Sousa quis fazer aqui foi mostrar de que era possível um outro tipo de abordagem, e todos nós nos lembramos do tipo de abordagem que Cavaco Silva teve com António Costa, né? Portanto, ao ponto de nem sequer querer validar o governo e tudo mais, tendo empossado justamente o Pedro Passos Coelho por 2, 3 meses, quase assim do género, e portanto as coisas funcionaram por aí. Portanto, Marcelo Rebelo de Sousa, populista como ele é, quis livrar-se disso, portanto, quis livrar-se desse fantasma da direita, e portanto conquistou o seu próprio espaço, alicerçando com muito sentido a um governo de esquerda. Aliás, o Marcelo foi à festa do Avante em pré-campanha eleitoral. Mas, Cláudio, já agora eu queria te perguntar o seguinte: tu achas que o Marcelo ficava com peso na consciência de acabar o mandato e imaginemos um cenário hipotético continuando a esquerda a governar, ou seja, a direita não pôr lá os pés, digamos assim? Achas que ficava com algum peso de consciência? Não, repara, ele não pode mexer no resultado eleitoral. Ele não pode mexer no resultado eleitoral. Pois. Portanto, aqui foi...
E tivemos aquele episódio em ele receber o Paulo Rangel, não é? Portanto, se ele quis mexer alguma coisa, ele certamente deve ter mexido muitas coisas dentro do PSD. Deve ter havido muitas coisas do PSD a pedirem Marcelo, por favor, influenciem os votitos para que eu ou aquele A vença. questão é que, para o bem e para o mal, o Paulo Rangel era o candidato das elites do PSD. Não era o candidato das bases, como o Rui Rio. E, portanto, houve um bocado ali o querer agradar, talvez demais, e portanto, já tinha pescado o olho à iniciativa liberal, etc. Já tinha supostamente ali um aliado de peso para o futuro governo. E o que é certo é que neste momento, por aquilo que nós vimos no debate entre o Rui Rio e o João Coutinho Figueiredo, pelos vistos, as diferenças não são assim tão substanciais que não permitam uma governação futura estável caso o Rui Rio venha a ganhar as eleições. E, portanto, eu acho que nesse debate, eu acho que o João Coutinho de Figueiredo ganhou o debate por uma simples razão. É que o Rui Rio, para já, nunca parece que dá aquela ideia de nunca se esforçar muito nestes debates, porque é mesmo, ele até se ri muitas das vezes, porque ele não tem jeito para isto, pronto, não tem jeito para esta, meteram-no aqui nos debates e ele, pronto, ele é um bom profissional enquanto economista, Eu enquanto acho que aquilo político. que é meter a mão na massa, o resto não lhe interessa. Sim, e enquanto assim que ele começou a ser apertado e a saber que o PSD poderia ir para eleições internas, é que ele se começou a esforçar e a fazer oposição. Ou seja, dá a impressão que Ele dá é próprio que o diz Rui que Rio gosta de ser precisa, picado. Ele exato, próprio disse que precisa, gosta de ser picado. sim, precisa de ser picado para isso. E o problema é que numa futura solução governativa as coisas não podem ser, também não podem ser assim, não é? Por isso é que lá está. Vamos lá ver o que é que acontece a É isso. 30, E vamos a ver. 30 de janeiro, porque nós É isso. podemos inclusive ter que não nos podemos esquecer que neste momento há 400 mil portugueses que têm que ter uma solução. Creio que a Ministra da Justiça já falou sobre isso, já deu algumas. Da justiça, que isto também tem a ver com a administração Da interna, por administração acaso. interna, sim, que ela agora acumula as duas pastas, exato. Sim. Agora é Mas, super-ministra. a administração interna é quem tutela as eleições. Sim, sim. Ah, e a questão agora é, nós podemos ter entre 400 mil a 600 mil pessoas A não votar. a não votar. E Exato. só para Estas ter eleições que são solução. super importantes serem claras, no sentido de serem clarificadas. Sim, 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 sim. O Serem próprio dizer clarificadas. assim, é isto que nós valemos, é isto que Portugal quer, ponto final. Para não ser do estilo, estes 600 mil votos davam um jeito, porque depois é aquela coisa, é uma roleta russa. Nós não sabemos se estes 600 mil votos, por exemplo, 40% são de um partido, seriam votos que iam entrar no outro partido, ou que até, por Exato. exemplo, 60% desses que estão infectados nem sequer iriam vacinar, e portanto, se calhar, o impacto não se iria notar, depois vamos ter que esperar. E portanto, vou dar aqui a live como encerrada. Não se esqueçam, amanhã vamos estar aqui então às 22h40 com a SFL Students for Liberty. Temos E três portanto, debates. e temos 3 debates. Portanto, amanhã vai ser um dia muito, muito duro. E acho que também vamos ser debates durinhos. Mas é isso. Despeço-me a todos. Obrigado, Vasco, por ter estado aqui também. Portanto, Obrigado, Cláudio, também, todos que nos acompanharam aqui. E voltamos amanhã, então. Um exatamente. abraço, Portanto, boa noite. eu e tu estamos sempre aqui. E, portanto, despeço-me com aquela amizade. Já sabem, como nós dizemos no Gabinete de Crise. Até lá, pensem muito e boas crises. Um abraço. Esquece.